no capítulo 5. Estamos chegando aqui, irmãos, com a graça de Deus, ao fim dessa carta. Foi uma jornada aí de meses expondo esse livro. Eu espero que você tenha sido edificado pela exposição desse livro. Eu espero que a palavra de Deus possa ter e estar ainda frutificando em sua vida. E hoje a gente vai concluir, irmãos, essa passagem, esse livro. E eu tenho certeza que esse trecho vai falar também ao seu coração. Quero convidar você a ler a partir do versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do capítulo 5, versículo 13 da Epístola de Tiago. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar mais uma vez. Ore, meu irmão, agora. Feche seus olhos. E ore lembrando que esse é o momento da cirurgia da alma. É a cirurgia da nossa alma. Você entra em bloco cirúrgico mais uma vez. Então ore pedindo ao Senhor que conduza a bom termo esse momento e edifique a sua alma em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez diante da tua mesa, Senhor, onde não apenas nos alimentamos e celebramos, mas também da mesa, que agora é a mesa da cirurgia da alma, Senhor, onde o Senhor nos coloca aqui para ouvirmos e apenas sermos ministrados pela tua boa mão, que opera, Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra. Que as almas se abram, que as almas se coloquem vulneráveis na presença do Senhor, para ouvirem a tua voz, para serem edificadas pela tua palavra, para serem fortalecidas pelo teu Espírito. E que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, Senhor, ela opere plenamente em nossos corações. Que salvação seja ministrada, edificação das almas, correção para os caminhos tortuosos e vida, Senhor, seja ministrada pelo poder do Espírito Santo. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, e que toda igreja possa dizer amém. Meus irmãos, ao lermos essa passagem, nós podemos acabar incorrendo numa falha de acreditar que o principal foco dela é exclusivamente a oração. Ou acabar gastando todo o nosso tempo aqui nessa exposição tentando interpretar o significado da unção com óleo. E cada um desses pontos são importantes, e a gente vai gastar um tempo neles. Mas eu quero lembrar para você, eu quero dizer a você, que existe um ponto central nessa carta aqui, que é o papel da igreja. O tema da mensagem de hoje é Igreja Local, uma comunidade terapêutica. Por que, irmãos, a igreja é o papel central? Se você perceber, essa passagem ela é dividida em 4 partes, e essas partes são marcadas por perguntas. Alguém de vocês está sofrendo? Alguém de vocês está alegre? Alguém de vocês está doente? E aqui no final não é uma pergunta, mas é a mesma lógica. Se alguém entre vocês se desviar da verdade. Ou seja, ele está falando de coisas que acontecem no meio da igreja, e ele está apresentando coisas que a própria igreja é chamada a fazer em prol dos seus próprios membros, em prol do bem do seu próprio corpo.
E é óbvio que a vida da igreja é marcada por oração. E é por isso que a oração é tão central aqui nesse texto. Mas eu quero fazer você perceber, irmãos. E eu confesso que sempre que preparo mensagens, eu leio comentários bíblicos, passo por vários materiais. E eu confesso que não encontrei essa ênfase em muitos comentários bíblicos, mas eu vejo claramente que Tiago aqui está falando sobre a vida da igreja. Está falando sobre o papel de cura que a igreja traz, o papel de cura que a igreja proporciona ou deveria proporcionar mutuamente entre os seus membros na vida de cada um. E é curioso falar isso, irmãos, porque, infelizmente, ao falar sobre igreja, muitas pessoas trazem em suas bagagens experiências não de cura, mas de traumas. E, infelizmente, essa é uma realidade que talvez você possa trazer na sua vida. E, irmãos, apesar de reconhecer que é inevitável passarmos por frustrações enquanto vivemos igreja. Por quê? Porque a igreja é feita de gente como eu e como você, que somos falhos. Então é inevitável, irmão, inevitável passarmos por frustrações, decepções, porque a igreja é feita de gente. Mas não podemos ignorar, por outro lado, que o povo que faz a igreja, apesar das suas falhas, contradições e pecados que carregamos, deveria ser também especialista em promover cura e vida por meio do Espírito Santo. E não ser marcada e reconhecida essencialmente pelos traumas e pela destruição. E é por isso que nesse texto, irmãos, nós vemos algo muito precioso. Há uma frase conhecida que diz assim: a igreja não é um museu para os santos, mas um hospital para os pecadores. E eu concordo com essa frase, mas eu faria um pequeno complemento nela. Eu complementaria dizendo que a igreja não é um hospital qualquer. A igreja é um hospital militar de campanha. Porque as pessoas não são curadas apenas para o seu bem, apenas para o seu bel prazer, apenas para o seu bem-estar. As pessoas são curadas para serem enviadas à missão, para serem enviadas ao serviço do reino, para serem enviados às zonas de combate onde, porventura, elas podem ser feridas de novo, mas elas sabem que sempre encontrarão cura da parte de Deus, na sua presença e na presença do povo de Deus. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Nós não desistimos da missão por sermos feridos. Pelo contrário, nós nos voltamos a Deus e dizemos: Senhor, Tu és o Deus de toda a cura. Tu podes curar meu físico, Tu podes curar minha alma, Tu podes curar o meu ser. E eu sei que quando o Senhor me cura, é para que eu me dê novamente para o serviço da Tua obra. Então, irmãos, a igreja é um hospital de campanha, porque o seu objetivo não é apenas cuidar do enfermo espiritual, mas tratar pessoas a abandonarem os seus pecados, para que assim elas sejam habilitadas para viverem em santidade e testemunharem de Cristo no mundo de trevas. Por isso, irmãos, e para isso, irmãos, existem vários tratamentos espirituais que a igreja nos promove. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesse texto. São tratamentos espirituais. Assim como ao chegar em um hospital existem protocolos e tratamentos que você vai ser submetido para tratar ali o seu corpo, esse texto nos apresenta, irmãos, tratamentos espirituais que a própria igreja, como um corpo, como uma instituição, promove e propõe para nós enquanto povo de Deus. Tiago começa dizendo: se alguém entre vocês está sofrendo, ou ele pergunta: alguém de vocês está sofrendo? E ele diz: faça oração. E ele repete isso nessas 4 passagens. E interessante, irmãos, que ele não fala se você está sofrendo. Ele diz assim: há alguém de vocês que está sofrendo, justamente para mostrar para nós que ele está querendo falar da igreja como um corpo, como uma comunidade, cujo tratamento e o crescimento se dá nesse contexto comunitário. Então, tendo dito isso, vamos explorar, irmãos, cada um desses tratamentos espirituais.
A primeira, como eu disse, se encontra nessa primeira pergunta. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Muito simples. Não que seja fácil, mas muito simples, irmãos. A oração é o principal remédio espiritual para o sofrimento. Não é as redes sociais, não são as redes sociais, não são os streamings, não é a comida, nem é sequer um remédio, o principal tratamento, mas é a oração. O principal remédio e tratamento espiritual que a igreja tem para oferecer contra o sofrimento. E as Escrituras nos ensinam que nós devemos orar por diversos motivos, em diversos contextos, não apenas no sofrimento, você sabe disso. Porém, Tiago destaca que quando estamos sofrendo, se há uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, é orar. O melhor remédio espiritual para o sofrimento é a oração. Então, meu irmão, você está triste? Ore. Você está ansioso? Ore. Você está sentindo vazio? Ore. Você está esgotado existencialmente? Ore. Você sente que não consegue orar? Ore. Charles Spurgeon disse: ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e teu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a oração é o suspiro da alma. Então, em vez de murmurar contra Deus ou falar mal dos irmãos, apresente a sua luta em oração na presença de Deus. Entregue a Ele, peça sabedoria para lidar com aquela situação de um modo piedoso, santo, honrado. Mas lembre-se uma coisa muito importante. Você não precisa lutar sozinho em oração. É exatamente esse o contexto da passagem, lembrando que você faz parte de uma família espiritual, que tem gente disposta a orar por você e a orar com você. E aí você diz assim, como assim, pastor? Onde é que eu encontro essas pessoas? Olhe para o lado. Olhe para o lado agora. Estão do seu lado agora. Estão ao seu lado. Estão atrás, estão na frente. O que vos fala. Estamos aqui para isso, irmãos. Em nosso pacto de membresia, nós afirmamos solenemente uns para os outros. Nós nos alegraremos com a felicidade dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com amor e compaixão. E poderemos acrescentar aí com oração. Isso significa, meu irmão, que todo membro dessa igreja local tem um compromisso diante do Senhor para com os irmãos, especialmente em suas lutas. Seja amado pela igreja. O problema, às vezes, é que as pessoas não se abrem para serem amadas. As pessoas, elas se fecham na sua vida, na sua realidade, e não se abrem para isso. Eu vou falar um pouco mais disso à frente, mas é interessante que quando ele fala sobre a doença, o próprio texto diz ao doente acamado e diz, chame os presbíteros. Ou seja, você poderia imaginar que, em primeiro lugar, seria o papel do próprio presbítero ir lá, e que bom, é bom que façamos isso, lembrar disso, é essencial, na verdade. Mas o texto inverte e diz que o doente deve chamar. Ou seja, irmãos, precisamos acabar com o vitimismo e entender que, na verdade, nós somos os principais responsáveis por vivermos a comunhão com o povo de Deus. Nós devemos buscar essa cura no meio da comunidade e não esperar que a comunidade venha até nós. Porque quando nós vamos à comunidade, nós vamos encontrar ali na comunidade um braço aberto. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então seja amado por meio da oração da igreja. Seja amado por um irmão que você procura e pede oração. Seja amado por uma oração que você busca no aconselhamento pastoral. Seja amado nas orações das reuniões de oração que a gente faz toda segunda-feira online. Seja amado nas reuniões de oração que surgem no meio da igreja. Irmãs têm se reunido para orar.
se eu não me engano, na casa de Simone, né? Faça parte dessas orações. Você que é homem, chame irmãos para orar, né? Ore na sua casa, ore na sua casa. Faça do seu culto doméstico um culto de oração. E ali já é a igreja, numa pequena parte representada e orando uns pelos outros. Você pode orar para o seu filho pode orar por você. E ali, meus irmãos, o sofrimento encontra resposta. Ali o sofrimento encontra auxílio espiritual. E esse é um dos papéis da igreja, irmãos, orar uns pelos outros, e especialmente em meio ao sofrimento. Amém? Segundo lugar, irmãos, alguém está alegre, cante louvores. Irmãos, a maneira como nós reagimos ao sofrimento fala muito sobre a nossa fé, mas talvez fale ainda mais alto a maneira como nós reagimos ao êxtase, ao sucesso, às bonanças. Porque quando um ser humano vive de costa para Deus, os tempos de felicidade facilmente se tornam tempos de superficialidade, de indiferença, de glorificação pessoal. Então, os momentos de alegria não raramente se transformam também em momentos de leviandade, de orgulho e, por que não dizer, de pecado. Naquele, porém, que vive voltado para Deus, a alegria ela é revertida especialmente no que nós lemos aqui, em louvor. O mundo descrente hoje não canta mais, irmãos. Ou, às vezes, quando canta, aquelas músicas terríveis. Por isso, como é bom, irmãos, nós sabermos que cristãos devem ser reconhecidos pelo louvor. E como é bom saber que isso não é restrito apenas àqueles que sabem cantar, né, no sentido técnico da coisa, não é restrito apenas o culto, mas é uma vida de louvor que, quando é marcada pela alegria da vitória, da conquista, da resposta da oração, ela reverbera, não é em primeiro lugar numa comemoração, numa festa, mas é em primeiro lugar louvando com seus lábios e dizendo: Senhor, eu te louvo, eu canto louvores a ti. O que é o livro dos Salmos, irmãos? Senão orações de lamento em meio ao sofrimento e cânticos de louvores em meio à alegria. É isso que o povo de Deus faz. É isso que o povo de Deus faz. Ora no sofrimento, ora na alegria também, mas canta no sofrimento, mas especialmente canta nos momentos de alegria, irmãos. E esse é um dos meios de cura para as nossas almas, não apenas pessoalmente, mas comunitariamente. É por isso que o canto da igreja, aqui num culto, num grupo de vida, numa reunião, onde a gente está junto, simplesmente qualquer ocasião que a gente está lá e começa a cantar, é um meio de graça, irmãos. É por isso que o louvor não é uma preparação para você ouvir a mensagem, não é uma parte para esperar quem vai chegar depois, não. Isso é Deus operando no meio do seu povo por meio do louvor que ele recebe. O nosso coração é transformado, nossa vida é moldada, nossos corações são transformados na presença de Deus quando nós o louvamos em espírito e em verdade. Então, alguém está alegre? Cante louvores. Louve a Deus. Alguém de vocês está doente? Chegamos aqui num terceiro tratamento espiritual. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Irmãos, essa é uma das passagens provavelmente mais discutidas de todo o Novo Testamento. Mas vamos por partes, vamos seguir a ordem do texto aqui. A primeira coisa para a gente entender essa passagem é a gente entender claramente que existe uma terapia não medicinal aqui, mas espiritual para um enfermo. É isso que a Bíblia está dizendo. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja. O que é que ele está dizendo? A oração pastoral, presbítero é sinônimo de pastor, sinônimo de bispo. Esses três termos são intercambiáveis no Novo Testamento. Então ele está falando de uma oração pastoral. Liderança espiritual da igreja.
E Tiago, irmãos, é interessante que Tiago é a primeira carta escrita de todo o Novo Testamento, é a primeira carta canônica que nós temos. Ou seja, a igreja estava começando a acontecer e Tiago foi escrito. As coisas estavam naquela bagunça santa, que as coisas nem se entendiam direito aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais estava tudo entendido. E é interessante perceber, irmãos, que apesar de a igreja ser uma instituição tão nova, e essa ser a primeira carta a ser escrita, já havia uma noção clara do papel das autoridades. E isso é muito importante para os nossos dias, porque os nossos dias têm minado o papel das autoridades. Não se respeita mais pai e mãe, e aí começa o rolo compressor que desaba tudo. O problema se inicia na concepção de respeito pai e mãe. Quando a Bíblia diz honre pai e mãe no decálogo, é porque a partir do respeito a pai e mãe é que se instituem todas as outras autoridades. Então, quando não se respeita pai e mãe, não vai se respeitar professor, não vai se respeitar autoridade, não vai se respeitar ministros do evangelho. Mas a Bíblia mostra para a gente que no meio daquela, entre aspas, bagunça santa, já havia uma clara convicção de que existiam coisas que competiam à liderança espiritual da igreja. E aqui é um exemplo claro. Chame os presbíteros da igreja. Então eu entendo, irmãos, a crise de autoridade que nós temos vivido, não apenas em relação à figura pastoral, mas em relação à figura de autoridade no mundo. Mas nós precisamos, enquanto igreja, ser sal e luz também nesse sentido. Nós precisamos começar pelas nossas casas, dizendo para os nossos filhos e lembrando que nós somos autoridade sobre a vida deles. Você pode fazer isso de diversas maneiras, mas é importante deixar claro o seu papel. É importante deixar claro que você não é um amigo do seu filho, você é pai do seu filho, você é mãe do seu filho. Desde cedo a gente começou a ensinar as meninas lá em casa a nos chamar de senhor e senhora. Não é porque a gente é melhor do que elas, não é porque a gente quer ser melhor do que elas, mas é porque esse termo em nossa cultura revela respeito. Revela a consciência de que existe uma autoridade sendo exercida sobre a vida delas. Então, irmãos, nós, enquanto igreja, precisamos entender, fazendo um parênteses aqui, que esse chamado a perceber o papel das autoridades é um papel que o mundo pagão está abandonando, mas a igreja não pode abandonar. A igreja tem um papel formativo na sociedade e essa é uma das coisas que a gente não pode deixar de perceber. Então, voltando ao texto, irmãos, aqui. Se alguém está doente, e provavelmente aqui é uma doença que não é um resfriado, é uma doença já com um grau aqui. Por que eu digo isso? Porque ele diz assim, chame os presbíteros, ou seja, dá a entender que aquela pessoa talvez já não está nem conseguindo sair tanto de casa, porque ela já precisa fazer um comunicado para alguém vir até ela. E ele fala aqui, façam oração sobre ele. Dá a entender como se ele tivesse, inclusive, acamado, certo? Então, a Bíblia vem e nos diz que o doente é ordenado a chamar os presbíteros, ele tem esse privilégio de um tratamento espiritual, e diante desse cenário, o presbítero, quando chamado, os presbíteros, quando chamados, devem orar pela cura do enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aí você se pergunta, mas como assim? Um outro ponto aqui que é muito debatido ao longo da história da igreja e tem sido debatido durante séculos, né? E quando você vai estudar a história da igreja, esse tema ele não é tão debatido na patrística, na era dos pais da igreja. E muitos acreditam que ele não é tão debatido porque provavelmente era uma prática tão comum que não se debatia. Era algo comum para a nossa realidade. A gente não debate oração porque a gente ora. A gente sabe o que é orar. Eles provavelmente não debatiam sobre unção com óleo porque eles oravam com óleo normalmente. Então isso já era uma prática comum da igreja. Mas a partir do século IX, irmãos, a prática da unção com óleo ela começou a passar por mudanças. Na Reforma Carolíngia, ela deixou de ser um rito que está especificado aqui, cujo propósito é restaurar a saúde do enfermo, e passou a ser reconhecido como o que até recentemente era conhecido como a extrema unção. Há uma prática pagã, né? Na minha visão, biblicamente falando, não encontra respaldo bíblico, mas que foi instituída pela Igreja Católica Romana e que basicamente transformou a ideia de uma oração que deveria promover a vida e transformou a ideia num sacramento que prepararia a pessoa para a morte. Né? A extrema-unção, inclusive, só poderia ser praticada na época medieval se a pessoa estivesse em efetivo perigo de morte.
Os reformadores, na reforma, rechaçaram, né, a doutrina da extrema-unção, o sacramento, considerando, obviamente, uma distorção do texto de Tiago 5,14. João Calvino refutou essa doutrina e vários reformadores, dizendo que Tiago está falando da cura do corpo. É uma oração para curar aquele corpo, restaurá-lo para a vida e não prepará-lo para morrer. É óbvio, o texto é claro aqui. Recentemente, o Concílio Vaticano II determinou um reestudo desse sacramento e essa palavra extrema unção foi removida e hoje a Igreja Católica chama de apenas unção do enfermo, nesse sentido, né? Irmãos, tendo feito esse apanhado histórico, como é que nós enxergamos essa passagem? Qual é o propósito da utilização do óleo? Essa prática se aplica em nossos dias? Eu vou começar respondendo a última pergunta, porque talvez lhe chame a atenção a resposta dela. A resposta é sim, irmãos. Cremos que a unção com óleo é uma prática para os nossos dias. Não como os neopentecostais praticam, que utilizam a unção com óleo para tudo que é coisa, né? Qualquer coisa é motivo para unção com óleo, nem entendem a própria orientação, muitas vezes, do que está sendo dito aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 14, cuja prescrição para unção com óleo é muito específica. O óleo no Novo Testamento tinha dois propósitos principais. Se você abrir o Novo Testamento, você vai encontrar dois grandes motivos. Um era o propósito medicinal, e é a partir disso que alguns interpretam entendendo que não seria mais aplicável, porque se utilizava para fins medicinais, eu tenho outros medicamentos hoje, então não é necessário. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê esse fundamento não se sustenta. Mas eles extraem, por exemplo, da parábola do bom samaritano, quando aquele moribundo está à estrada e ele é tratado com também óleo. Então eles dizem, olha, o óleo tinha um caráter medicinal, e de fato tinha. Então, se era um caráter medicinal, não se aplica mais a nós, porque nós temos remédios efetivos e eficazes em nossos dias. Mas, quando a gente vai para Marcos, no capítulo 6, e os discípulos estão expulsando demônios, curando enfermos, eles oram e ungem pessoas com óleo. E aquele óleo, claramente ali, irmãos, é um símbolo espiritual. E é exatamente aquilo que nós cremos que é o propósito do óleo em nossos dias também. Por que ele não seria para efeitos medicinais? Dois motivos principais, irmãos, que não faz sentido. Primeiro, o óleo, de fato, era usado para algumas doenças, mas não era usado para todas. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Qual era o sentido de Tiago prescrever a unção com óleo, se o óleo não se aplicaria a todas as doenças? Ele estaria sendo, no mínimo, irresponsável, e eu não creio que o Espírito Santo é irresponsável, e eu tenho certeza que você também não. E em segundo e principal lugar, irmãos, aqui, a Bíblia manda chamar presbíteros. Já tinha médico naquela época. As próprias pessoas do lar ministravam medicamentos. Se o propósito fosse medicinal apenas, ou medicinal em essência, esse tratamento já teria sido feito há muito tempo, por alguém da casa ou por alguém da área de saúde que teria ido visitar o enfermo. Mas ele manda chamar os presbíteros, ou seja, é um propósito espiritual que está permeando aquela oração. Portanto, nós cremos que o propósito dessa prática é religioso, é uma experiência espiritual, mas não como um sacramento, mas como um símbolo espiritual. Assim como no Antigo Testamento, o óleo era usado para simbolizar a separação de pessoas para Deus. E era sempre associado à revelação do Espírito Santo. Ao receber a oração com óleo, o doente, ele está entendendo e sendo lembrado que ele está sendo separado para uma atenção especial do cuidado com o Senhor na sua vida. E uma pergunta seria, talvez você se faça, mas o óleo é uma condição essencial para a cura? De jeito nenhum, irmãos. É um símbolo espiritual. Pessoas podem ser curadas com óleo, sem óleo, de cabeça para baixo, em pé, deitado, né? O óleo é um ato litúrgico que Tiago nos apresenta como meio de nós percebermos que Deus ele usa elementos externos, às vezes, para nos lembrar de determinadas coisas. A própria Santa Ceia, que no caso é um sacramento, é um elemento físico que nos aponta para uma realidade espiritual. Portanto, meus irmãos, o que torna a oração eficaz não é a unção com óleo, nem o pastor em si, mas a fé que está envolvida naquela oração. Leia comigo. Estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo,
em nome do Senhor. E a oração da fé, ou seja, não é o presbítero, não é o óleo, mas é a oração da fé que o curará, que o levantará. E, na verdade, não é nem a oração da fé em última instância. Quem é que levanta o doente? O Senhor. Mas Deus usa a fé naquela oração, e é por isso que nós cremos, irmãos, e aqui é importante falar isso, que esse é um ato, é um milagre no meio da igreja. Porque, assim, tanto vários comentaristas, inclusive brasileiros, como o reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, acreditam que essa oração não é uma fé que eu tenho como dizer assim para você, Dani, acredite, acredite que a gente vai conseguir. Não. Irmãos, é um tipo de fé que vem da parte do próprio Deus. E quando ele dá essa fé suficiente, aquela oração da fé ela opera a cura. Mas o contexto é exatamente esse, onde os presbíteros são chamados, a oração é feita e a cura é realizada. Então, um exemplo, irmãos, que talvez possa ilustrar esse ponto, biblicamente falando, é a cura do coxo na entrada do templo. Obviamente, ali naquele exemplo não tem a unção com óleo, mas tem o exemplo da oração da fé. Aquele homem estava lá naquela entrada do templo, a Bíblia diz, há muito tempo, ele vivia ali naquela entrada do templo. E Pedro e João, que curaram aquele homem, né, Deus curou através da vida deles, passavam por aquele lugar todos os dias, eles iam orar todos os dias. Então a Bíblia dá a entender que aquele ato se repetia há muito tempo. Mas teve um dia que Pedro e João olharam para aquele homem e disseram, hoje a gente vai orar por você. E hoje você vai ser curado. Então aquele exemplo bíblico é um exemplo da oração da fé, por exemplo. É um exemplo que se aproxima do que a gente escuta aí como a oração da fé. Ou seja, não é sobre uma força do homem, mas é sobre um momento que o Senhor intervém com convicção plena de que a pessoa vai ser curada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, que não foi com unção com óleo, mas foi de cura. Eu estava dirigindo um culto, certa vez, e durante essa direção de culto, eu senti fortemente orar por cura. Não sabia quem era, mas eu disse, Senhor, alguém aqui, eu creio que alguém está precisando de cura nesse lugar. Eu não chamei a pessoa para vir à frente, orei entre um louvor e outro. E eu disse, Senhor, se essa é a tua vontade, cura, traz fé ao coração daquele que ouve. E o culto acabou, a vida seguiu, não ouvi ninguém. Quando foi 2 cultos depois, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu estava com um diagnóstico. Para eu não falar errado aqui, eu não vou dizer se era um câncer ou era alguma... Mas era uma coisa séria, que ia demandar um procedimento sério. Não vou lembrar exatamente qual era o ponto, né, de saúde, mas era uma coisa séria. E eu fiz um exame antes do culto. Cheguei extremamente preocupado aqui. E depois, quando eu vi aquela oração, eu entendi que Deus estava me curando naquele dia. Não falei naquele dia, mas 2 domingos depois, ela me trouxe essa notícia de que ela estava curada. Os exames tinham sido totalmente revertidos. Então, irmãos, eu estou dando um exemplo aqui de como Deus realiza a cura. Você deve ter testemunhos disso. Mas o que eu quero dizer nessa passagem é que essa é uma das experiências espirituais e um dos tratamentos espirituais que a igreja tem. Eu creio que a dificuldade que muitos têm de olhar para esse texto é a dificuldade da nossa incredulidade mesmo. Mas a Bíblia é muito clara, unja-o com óleo. E para ficar claro, não precisa derramar o óleo todo não, viu? Basta um óleozinho, a gente bota aqui na testa, né? Você não precisa tomar banho de óleo não, viu? Mas é um símbolo, irmão, símbolo espiritual. Que a gente olha e diz, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui agindo. Então, irmãos, o resumo é que, havendo enfermos, a igreja precisa saber que existe um tratamento espiritual previsto na Bíblia. E que o Senhor pode operar por meio desse tratamento. Veja que beleza, veja que coisa linda é a igreja. Veja que coisa bela é o corpo de Deus. Num mundo cada vez mais secularizado, cada vez mais duvidoso, a gente tem diversas experiências espirituais que moldam a nossa cultura, que nos fazem ser um povo reunido em nome do Senhor Jesus. E quando o enfermo ora, o presbítero tem que ir lá orar, viu, irmãos? É nosso papel. Nosso papel. Mas a cura ela só vai acontecer quando existe a oração da fé que é dada pelo próprio
Deus. Aí você diz, agora eu entendi, pastor, mas vamos ler um pouquinho mais que você vai ficar com mais dúvidas, tá? E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Eita, não estou entendendo mais nada. Eu já aprendi aqui na igreja, inclusive, que doença não vem por causa de pecado. Não necessariamente. É o que eu quero lhe ensinar aqui hoje. A gente sabe muito bem a passagem que Jesus é perguntado, mestre, quem pecou? Ele ou os pais? Jesus disse, não, ninguém. Foi para a glória de Deus que ele veio dessa maneira, foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. Amém. Ou seja, essa passagem é muito clara em nos dizer que nem toda doença é fruto de pecado. Mas se você ler a Bíblia um pouco mais, você vai ver que existem dezenas de passagens que mostram que pessoas ficaram enfermas por conta de pecado. Por exemplo, Deuteronômio 28, depois você lê lá, eu não vou ter tempo de ler todo. Deus diz, olha, vocês estão sendo chamados a uma aliança comigo. Se vocês viverem para minha glória, viverem para me honrar, ó, vai ser bênção. Agora, se vocês forem infiéis à aliança comigo, exemplos, febre, inflamação, tumores, sarna, cegueira, úlceras incuráveis dos pés à cabeça. Está tudo lá em Deuteronômio 28. É a doença que se chama de amartia gênica, é a doença causada pelo pecado. A medicina nunca vai explicar isso. Isso é só a Bíblia que explica. O Senhor feriu Miriam, irmãos, quando ela se rebelou contra Moisés. Números 12, versículo 10. Uzias foi ferido por lepra quando profanou o sacerdócio. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 19. Pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Herodes foi comido por bichos enviados por Deus por causa da sua arrogância. Atos capítulo 12, Nova Aliança. O profeta Elimas ficou cego por resistir a Deus. Atos capítulo 13, versículo 11. Havia cristão na igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 a 30, que estavam adoentados por estarem profanando a ceia do Senhor. E alguns, a Bíblia diz, já haviam adormecido. Você acha que é o quê? Que estava dormindo? Não, tinha morrido. Tudo Novo Testamento, tudo a Nova Aliança. Então, irmãos, todas essas evidências nos mostram que enfermidades podem, sim, ser resultado do juízo de Deus contra determinados pecados cometidos. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que revela isso. É por causa disso que Tiago, no versículo 15, diz: e se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então veja que beleza, irmãos. É um ato onde essa oração da fé vai não apenas operar cura física, mas vai operar cura espiritual, cura da alma. E aqui a gente vê um ponto que é a importância da confissão de pecados, irmãos. A confissão de pecados pode ser um meio de cura, não apenas física, mas sempre de cura espiritual para a alma. Abra comigo no Salmo número 32. Um texto que não poderia ser mais claro sobre o quanto pecados não confessados adoecem a alma, mas às vezes até o corpo. Salmo 32, versículos 2 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Efeito físico. Não é um hipérbole, não é um exagero. É um fato. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, a maior beleza desse trecho aqui que a gente está expondo não é a unção com óleo. A unção com óleo é um símbolo espiritual que podemos utilizá-lo, mas isso é um detalhe aqui, é uma parte. Mas a maior beleza desse texto é o poder da confissão de pecados. Confessar pecados cura, meu irmão.
Você pode repetir comigo isso? Confessar pecados cura. Confesse seus pecados ao Senhor, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Mas talvez, em alguns momentos, você vai precisar confessar pecados a pessoas de confiança. Marcar um aconselhamento pastoral para que você possa ser ajudado nesse processo. Não é para prestar conta no sentido de uma confissão auricular, como os católicos fazem, como se só aquele ato curasse e perdoasse de fato. Não. É um meio terapêutico no sentido de ajudar o processo de cura. Ou um irmão do seu grupo de vida, uma pessoa de confiança na fé. Às vezes você vai ter que confessar o seu pecado diretamente a quem você ofendeu. E é isso que vai curar efetivamente a sua vida. Quando a confissão é genuína, verdadeira. Faça isso e seja curado, talvez no corpo, se houver doença causada por isso, mas sem dúvidas, sem dúvida alguma, na alma. Na alma. E essa é mais uma fase terapêutica da igreja, meus irmãos. Alguns podem dizer, não, pastor, mas não tem cura para mim, meu destino é viver dessa maneira. Eu não acredito nessas coisas dessa maneira. É por isso que a Bíblia avança dizendo o seguinte, versículo 17, olha o exemplo que ele usa. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, versículo 17. E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, depois orou de novo. E então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Ou seja, ele está falando aqui de um exemplo de um homem que era gigante, um gigante da fé, mas que ele olha para nós e diz assim, era igual a mim e a você. E a oração dele foi poderosa para fazer com que não chovesse. Imagine o poder que tem uma oração de confissão de pecados, de curar a alma. Se ele orou e não choveu, imagina quando você ora e confessa pecados e pede a cura da sua alma e talvez do seu próprio corpo. Então, esse texto quer nos lembrar, meus irmãos, que a oração de um justo, aquele que é justificado por Cristo, tem poder por meio de Cristo Jesus. Tem poder, inclusive, para ver uma vida sendo transformada e curada de seus traumas e de seus pecados. Amém? Você crê nisso? A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Poderosa. E, meus irmãos, a gente vê a história da humanidade com muitos avanços. A gente vê as sociedades avançando, o mundo avançando. Por sinal, a minha cunhada, né, veio agora de férias, eles estão morando na Irlanda. E os rumores, não é para assustar isso você não, mas é para você orar. Mas é na Irlanda, os rumores são de guerra. Estão se preparando para uma terceira guerra mundial. É o que eles dizem lá. Tem gente preparando bunker, tem gente preparando... E o que eu quero dizer, isso não é para assustar, não. É para que a gente ore e entenda no mundo que a gente está. A gente entenda a realidade onde a gente está vivendo. Eles estão dizendo lá, assim, o pessoal está preocupado com a situação. Tá todo mundo antenado, porque a cada dia estão mandando comprar pilha, mandando comprar rádio, mandando armazenar mantimento. E isso não é para você ficar assustado, não, porque a gente confia no braço do Senhor, mas é para você lembrar da realidade do mundo que a gente vive. É para você lembrar, num país que nunca enfrentou guerra, e é por isso que talvez somos tão fracos, especialmente quanto homens, porque é um país que não teve guerra e não se preparou para enfrentar os maiores dramas da história. Eu espero que não tenha, não. Mas eu estou só trazendo uma realidade do nosso contexto. Mas para que a gente lembre, irmãos, que a nossa luta maior não é com as armas, não é com a força, não é com o argumento, mas mesmo diante da guerra é com a oração. E a oração é poderosa em seus efeitos. Você crê nisso? Eu creio nisso. E o texto termina dizendo assim, meus irmãos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Mais uma vez, alguém entre vocês. Mais uma vez, uma experiência comunitária. Mais uma vez, algo que nós podemos viver dentro da igreja. E o tema desse sermão é igreja local, porque
A igreja, ela é universal. A igreja de Jesus está espalhada nos 4 cantos do mundo. Mas você só vai vivenciar a plenitude dessa igreja num corpo local. Não tem como você ficar imaginando, idealizando igreja universal se você não vê um rosto. A igreja mais palpável de você é aquela que você pode ver um rosto e dizer: esse é o meu irmão, essa é minha irmã. Sabendo que, obviamente, a nossa igreja e a igreja de Jesus é muito maior do que a igreja cristã Nova Vida. Mas não existe como vivermos essa plenitude terapêutica da igreja se não for numa comunidade local. Por isso que, mais uma vez, ele diz: alguém entre vocês. E aqui, irmãos, ele traz uma situação muito específica. E ele não está falando aqui da missão específica de alcançar os não convertidos. Ele está falando da tarefa de alcançarmos aqueles que um dia deram um passo em direção a Jesus e que depois desertaram desse grupo. Está falando dos famosos desviados. Use o termo que você quiser. Estou usando a linguagem popular aqui, né? Eu quero ser muito prático aqui nesse momento. Porque a igreja tem um papel terapêutico na vida dessas pessoas, que é o de resgatá-las pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que você pense num nome de uma pessoa que você conhece, que professou a fé cristã, que foi batizado, fez parte de uma comunidade e que agora se encontra desviado. Você consegue lembrar de uma pessoa? Se você quiser lembrar mais, amém, mas lembre de pelo menos uma. E eu queria pedir para você assumir um compromisso com essa pessoa hoje aqui, diante do Senhor. Você ligar para essa pessoa hoje, mandar uma mensagem talvez, e perguntar para ela literalmente o que é que você está fazendo com a sua vida. Para onde você está caminhando. Tem uma pequena parte da grande família de Deus que está te esperando. Você pode visitar a minha igreja, você pode aprofundar o seu relacionamento com Jesus. E essa é uma tarefa muito difícil, irmãos, porque nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão sendo ensinadas na internet o tempo todo que para viverem com Cristo, elas não precisam da igreja. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra sempre, não no sentido da igreja necessariamente institucional, mas sempre que existe um povo de Deus reunido, um povo reunido, existe um nome pelo qual eles são chamados, existe uma comunidade ali na qual eles se exortam, se fortalecem, se encaminham, se encorajam. Então, a nossa missão é árdua, mas o nosso papel é ir, irmãos. Assim como o nosso papel de ir pregar aos não convertidos é ir falar, nosso papel aqui é ir lá e dizer isso. O que é que você está fazendo? Você conhece a Cristo, você conhece a igreja, você conhece a palavra. O que é que está faltando para você voltar a Cristo? Eu queria deixar esse convite do Espírito Santo para que você dê esse passo de fé hoje. O Senhor pode usar a sua vida para fazer o que ele diz aqui. Se alguém o converter. E obviamente aqui ele não está falando da conversão, da regeneração. Porque essa só o próprio Deus pode realizar. Ninguém converte ninguém. Ele está usando uma palavra aqui para ilustrar a ideia de literalmente, se alguém conseguir convencer essa pessoa a reavaliar a sua vida e dizer realmente, eu preciso de uma vida com Jesus, eu preciso comungar com a igreja. Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Existe um debate aqui, irmãos. Aquela pessoa era salva ou não era? Bem, eu não quero gastar muito tempo aqui nesse debate, até porque o nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar o convite de você lembrar daqueles também que um dia fizeram parte do corpo, professaram Cristo, mas por algum motivo hoje não estão. Você pode ser um instrumento de Deus para, como diz aqui, convertê-lo a uma vida plena com Jesus. Meus irmãos, a mão do bom pastor, que é Jesus, costuma se apresentar aos perdidos com dedos humanos. Vou repetir, tá bom? A mão do bom pastor, que é Jesus, costuma se apresentar aos perdidos com dedos humanos. Então lembre-se desse compromisso que você tem. Por isso é necessário falarmos com aqueles que se perdem. É necessário irmos atrás daquelas ovelhas que foram para longe do aprisco. Muitas vezes não é legal, né? É meio chato, né? É meio invasivo, não é?
Mas esse é o nosso compromisso. Talvez você possa encontrar lugares, igrejas, que diz assim, não, deixa cada um viver, deixa assim, né? Faz um acordão ali, cada um vive a sua vida, faz do seu jeito. Mas uma igreja bíblica não funciona dessa maneira, irmãos. Uma igreja bíblica é aquela que não deixa o crente pecar em paz. Amém? Uma igreja bíblica é aquela que não deixa o crente pecar em paz. Certa vez disseram que a igreja é o único exército que abate os seus servos feridos. Que não seja a nossa dessa maneira, amém, irmãos? Às vezes o irmão cai, ou enfrenta um problema, ou está numa crise de incredulidade, e a igreja o abate. Mas que não seja assim a nossa igreja. Que nós entendamos que o nosso papel é trazê-lo de volta, cuidar dele, tratar a alma dele, tratar às vezes até do corpo dele. Que o nosso amor seja demonstrado pela disposição de sermos vistos, às vezes até como chatos, por não aceitarmos vermos irmãos longe de Cristo. Por amarmos, ao ponto de sairmos da nossa zona de conforto para dizer: o que está fazendo, meu irmão, com a tua vida? Para onde tu está indo? E essas são, irmãos, faces terapêuticas da igreja. Uma igreja que responde comunitariamente ao sofrimento com oração. Uma igreja que responde comunitariamente à alegria, não com imoralidade, banalidades, mas com louvor a Deus. Uma igreja que responde à doença, orando pela cura. Orando pela cura. Deus pode não curar? Pode, irmãos, é direito dele. Direito total dele. Mas nós oramos pela cura, irmãos. Nós oramos pela cura. E que seja feita a vontade de Deus. E uma igreja, irmãos, que quando vê pessoas distantes, indo para longe, não fica pensando no que é mais confortável, não. Dizendo, deixa ela seguir, cada um faz... Ele já é adulto. Ela já é adulta. Mas, na verdade, é um egoísmo do nosso coração. Para não ter o trabalho de ir lá ouvir um não, ouvir uma cara feia, ouvir você é muito legalista. Porque quem está no pecado, a melhor arma é dizer você é muito legalista. Então, você vai ouvir dos desviados, você é muito legalista. Mas se você analisar a sua vida e perceber que não é legalismo, mas é amor por aquela vida, fique firme, meu irmão. Vão falar mal da gente em vários contextos, inclusive na igreja. A questão é, nós estamos firmes com Cristo? Eu estou avaliando a minha vida de maneira sincera e vejo que isso não é um problema meu, mas é um problema dele. Amém. Então fica firme. Mas não deixe de amar essa pessoa. Por medo, por preguiça, por negligência. Que nós possamos ir e amá-los em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. E vamos orar ao Senhor. Queria convidar os irmãos aqui que vão cantar. Eu queria que enquanto você está com seus olhos fechados, que você pudesse avaliar a sua própria vida. Sua vida não apenas diante de você mesmo, mas a sua vida diante da nossa comunidade. Se você é membro de outra comunidade, aplique isso à vida da sua comunidade. Se você está buscando uma comunidade, talvez essa palavra sirva como nunca para você entender a importância de uma comunidade de fé na sua vida. Mas avalie a sua vida, sonde o seu coração, se coloque na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, como é belo, Senhor, como são belos os teus ensinamentos, como é precioso ver a tua palavra como um livro tão rico, tão instrutivo, tão guia para as nossas almas, que nos dá direção e nos inclui, Senhor, numa família, num corpo. Minha oração, Senhor, mais do que tudo que falamos aqui, é para que por meio desse sermão, o Senhor possa fazer com que pessoas aqui te amem mais
e, consequentemente, amem mais o teu corpo. Que apesar das falhas que nós carregamos enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja que está sendo santificada para um dia ser levada aos céus, que nós possamos nos enxergar dessa forma terapêutica. Não terapêutica no sentido raso que muitas vezes é usado em nossos dias, mas um terapêutico no sentido de cura plena, de vida plena, de restauração plena, de tudo aquilo que vem da parte do Senhor. E que nós entendamos, Senhor, que o Senhor opera muitas vezes dessa forma, por meio de nós mesmos, apesar das nossas falhas. Que a nossa igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo, Pai. Cheia da presença de Deus, uns nos outros, para que essa presença transborde ao ponto de nós abençoarmos não apenas a nós mesmos enquanto comunidade, mas que essa bênção terapêutica, cura, essa vida, ela alcance esse mundo que está cada vez mais desfigurado, destruído e adoentado. Que o Senhor nos reavive o coração, traga fogo, Pai, amor, paixão por vivermos o Teu reino, por fazermos a Tua vontade, por cumprirmos o Teu chamado, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus renove a Tua igreja. Que aqueles que porventura chegaram aqui sofrendo sejam encorajados pela oração, Pai, em nome de Jesus. Não apenas a oração aqui e agora, mas a oração diária, o alimento diário, Senhor, na Tua presença. Que aqueles que chegaram aqui alegres, que eles reverberem essa alegria em louvores a Ti. Que aqueles que chegaram doentes sejam curados, Senhor, não apenas no seu corpo, mas na sua alma, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E que porventura, se alguém aqui chegou desviado, longe do Senhor, que saiba que aqui é uma família que o acolhe, que o traz para perto. E que o Senhor Deus é o principal, Pai, que está à porta, esperando o filho pródigo voltar. E que lembremos daqueles que porventura não estão entre nós, mas que o Espírito Santo testificou nos corações aqui, que precisam ser lembrados em oração. Precisam ser lembrados em ação também. Resgata os teus filhos, resgata os teus, porque aqueles que são teus, ninguém pode arrancar das tuas mãos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Te agradecemos e te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, a gente vai louvar o